Exemplo 2. Calcule os comprimentos das medianas de um triângulo de vértices. O ponto A, 2 e menos 6. O ponto B, menos 4 e 2. E o ponto C, 0 e 4. E as coordenadas do baricentro. Primeiro, vamos calcular os comprimentos das medianas. O que é uma mediana? Mediana de um triângulo é o segmento de reta que tem como extremidades um vértice e o ponto médio do lado oposto. Nesse caso aqui é o M1. M1 é o ponto médio do segmento de reta AB. O M2 é o ponto médio do segmento de reta AC. E o M3 é o ponto médio do segmento de reta BC. O ponto médio M1, o ponto médio M2 e o ponto médio M3 não têm suas coordenadas. Então precisamos calcular para determinar o comprimento de cada mediana. Então vamos determinar primeiramente as coordenadas do ponto médio M1. Se M1 é o ponto médio do segmento de reta AB, então aqui eu vou renomear, que vai ser x1, y1 e x2, y2. O x médio, que é a projeção do ponto médio sobre o eixo das abscissas, será x1, que é 2, mais o x2, que é menos 4, dividido por 2. Mais 2 menos dá menos, menos 4 mais 2, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Y médio é a projeção do ponto médio sobre o eixo das ordenadas, que vai ser menos 6 mais 2 dividido por 2. Menos 6 com mais 2, menos 4 dividido por 2, menos 2. Então o ponto M1 tem as coordenadas menos 1 para o eixo das abscissas e menos 2 para o eixo das ordenadas. Limpando a tela. Vamos calcular agora o ponto médio M2, que é o ponto médio do segmento de reta AC. Aqui eu vou chamar de x2, y2. Para calcular o M2, vamos determinar o x médio, que é a projeção do ponto médio sobre o eixo das abscissas. Então temos x1, que é 2, mais o x2, que é 0, dividido por 2, que vai dar 1. O y médio, que é a projeção do ponto médio sobre o eixo das ordenadas, será menos 6 com mais 4, dividido por 2. Vai ficar menos 6 com mais 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então as coordenadas do ponto médio 2 será 1 para o eixo das abscissas e menos 1 para o eixo das ordenadas. Limpando a tela. Vamos calcular agora o ponto M3, que é o ponto médio do segmento de reta BC. Aqui eu vou chamar de x1, y1. Então o x médio, que é a projeção do ponto médio sobre o eixo das abscissas, será menos 4 mais 0 dividido por 2. Aqui será menos 4 dividido por 2, menos 2. O y médio é o 2 mais 4 dividido por 2. 4 mais 2, 6. Dividido por 2, 3. Então as coordenadas aqui será menos 2 para o eixo das abscissas e 3 para o eixo das ordenadas. Limpando a tela. Então agora vamos calcular a distância. Vamos calcular a distância do ponto A ao ponto médio M3. Para calcular a distância, vamos usar a fórmula da distância entre dois pontos do plano cartesiano. Que é essa daqui, que é a raiz da soma do quadrado dos catetos. Então tem o ponto A, eu vou escrever aqui do lado. Ele tem as coordenadas 2 e menos 6. E o ponto médio 3 tem as coordenadas menos 2 e 3. Aqui é o x1, y1, x2, y2. Calculando a distância, será x2, que é menos 2, menos o x1, que é 2, elevado ao quadrado, mais o y2 é 3, menos o y1, que é menos 6, elevado ao quadrado.
Menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos com menos dá mais. 6 mais 3, 9. 9 ao quadrado, 81. Então vai ficar 16 mais 81. Então aqui vai ficar 16 mais 81. Aqui vai ficar 6 mais 1, 7. 8 mais 1, 9. Aqui vai ficar a raiz de 97. Então calculei o comprimento da mediana do ponto A ao ponto médio M3. Vamos calcular agora a mediana do ponto B ao ponto médio M2. Calcular a distância da mediana, quer dizer. Então temos o B ao ponto M2. O ponto B ele tem as coordenadas menos 4 e 2. E o ponto médio M2 tem as coordenadas 1 e menos 1. Aqui é o x1, y1, x2, y2. Então a distância vai ser x2 é 1, menos o x1, que é menos 4, ao quadrado, mais y2 é menos 1, menos o y1, que é 2, ao quadrado. Menos com menos dá mais. 4 mais 1, 5. 5 ao quadrado, 25. Mais menos 1 com menos 2 com menos 1, menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9 é raiz de 34. Então aqui vai ser raiz de 34. Limpando a tela. Agora vamos calcular a distância da mediana do ponto C ao ponto M1. O ponto C tem as coordenadas 0 e 4, e o ponto M1 tem as coordenadas menos 1 e menos 2. Aqui vai ser x1, y1, x2, y2. Então, o cálculo da distância será x2 é menos 1, menos o x1, que é 0, ao quadrado, mais o y2 é menos 2, menos o y1, que é 4, ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado é 1. Menos 2 com menos 4, menos 6. Menos 6 ao quadrado, 36. Então, aqui é igual a raiz de 37. Agora vamos calcular o baricentro. Já determinamos os comprimentos das medianas. Vamos calcular agora o baricentro. O que é o baricentro? O baricentro é o ponto de encontro das medianas. Ou seja, todo triângulo possui 3 medianas, que estamos vendo aqui. Possui 3 medianas que se cruzam em um ponto chamado baricentro do triângulo. Então, o ponto de encontro das medianas é o baricentro, que nesse caso que eu chamei de G. Então, ele quer as coordenadas do baricentro. Então, eu tenho o ponto G, que é o x de G e o y de G. Vamos determinar essas coordenadas. A coordenada x de G, vamos aplicar essa fórmula, que é a média dos pontos do triângulo projetado sobre o eixo das abscissas. E para o YG, vamos usar essa fórmula, que é a média dos pontos do triângulo projetado sobre o eixo das ordenadas. Então, tenho que reescrever quem é o x1, x2, x3, e o y1, y2, y3. Pegando na sequência, aqui vai ser x1, y1, x2, y2, x3, y3. Calculando o x de G, vai ser 2
mais menos 4 mais 0, dividido por 3. Mais vezes menos vai dar menos. Menos 4 com mais 2 será menos 2. Então aqui vai ficar menos 2 terços. O y de g é o y1, que é menos 6, mais 2 com mais 4, dividido por 3. Menos 6 com mais 2, menos 4. Menos 4 com mais 4 vai dar 0. 0 sobre 3, que é 0. Então, as coordenadas do meu baricentro vai ser menos 2 terços para o eixo das abscissas e 0 para o eixo das ordenadas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.